Pastores, seminaristas e santos que vieram ao seminário online de Shincheonji testemunham sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Prazer em conhecê-los. Sou Cho Yeon-hyun, o seu moderador. A razão pela qual Shincheonji, a Igreja de Jesus, pode testemunhar o significado e a realidade das parábolas é porque o tempo prometido chegou e todas as parábolas se tornaram abertas. E também porque é o pastor prometido que viu e ouviu todos os segredos ocultos do reino dos céus ao lado de Jesus. Espero que seja um momento precioso para vocês verificarem o significado e a realidade da parábola, que será a chave dos segredos do céu, e obter uma valiosa iluminação hoje. Então, primeiro, vamos orar com o mesmo coração. Ao nosso Deus Pai, fiel e santíssimo, agradecemos sinceramente por permitir que este seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, seja realizado em todo o mundo. Querido Deus Pai, há tantas almas que anseiam pela sua palavra hoje, quando todas as suas obras foram realizadas e manifestadas em realidade. Obrigado por nos enviar o pastor prometido, o mensageiro que fala em seu nome. Muitas pessoas vieram diante do Senhor neste momento porque anseiam e querem conhecer o seu reino. Por favor, lembre-se deles e permita que os olhos vejam, os ouvidos ouçam e os corações entendam quando as preciosas palavras do céu forem testemunhadas. Por favor, guie-os para fazer deste um tempo de graça e entendimento, dando graças e glória ao Senhor, Deus Pai. Oramos todas essas palavras, em nome de Jesus, que carregou a cruz por nossos pecados. Amém. Testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Hoje é a 15ª lição. Será testemunhada as parábolas da montanha, pedra e ídolo. Vamos saudar o instrutor Paek Sun-gwan, da tribo de Tadeu, que dará a palavra hoje. A todos os pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo que participaram do seminário online de Shincheonji, testemunham sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu de hoje. Olá, prazer em conhecê-los. Eu sou Paek Sun-gwan, um instrutor do centro que foi ensinado pelo líder da tribo de Tadeu entre as 12 tribos de Shincheonji. Nosso líder da tribo aprendeu do presidente de Shincheonji, Lee Man-hee. Espero que todos ouçam bem o testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu hoje, e tenham um tempo precioso para se tornarem um em Deus. A palavra que eu vou testificar hoje é a lição elementar 15, as parábolas da montanha, pedra e ídolo. Acredito que os nossos pastores já estão bem cientes desses conteúdos, mas eu agradeceria se você pudesse ouvir mais uma vez a minha explicação hoje. Montanha, pedra e ídolo que aparecem na Bíblia podem ser físicos e também espirituais, que são descritos usando as características físicas. A montanha física é a montanha real, como o Monte Sinai, onde Moisés encontrou a Deus. E sobre a pedra física, em Êxodo, capítulo 24, versículo 12, Deus escreveu a lei e os mandamentos nas tábuas de pedra e os deu a Moisés. Essas tábuas de pedras eram pedras físicas. Além disso, sobre o ídolo físico, o bezerro de ouro que Arão fez na época de Moisés era um ídolo físico. Mas nós, crentes, já conhecemos bem dessas coisas físicas, não é? No entanto, aparecem também as montanhas, pedras e ídolos espirituais nos livros proféticos da Bíblia, que emprestaram as características das coisas físicas, que seriam seus verdadeiros significados. Vamos verificar a resposta para essas parábolas. O significado da parábola da montanha
é uma organização como uma igreja. E o que seria a parábola da pedra? A pedra representa a palavra de julgamento e o pastor que recebeu autoridade para julgar. E o que seria a parábola do ídolo? É um falso professor, ou seja, um falso pastor. Vou explicar detalhadamente por que as respostas das parábolas vieram a ser assim, através da Bíblia. Primeiro, vou explicar sobre a parábola da montanha. A montanha é uma área mais elevada da Terra e é composta de muitas terras, pedras e árvores. Então, a montanha espiritual não seria composta de terras espirituais, pedras espirituais e árvores espirituais? Nas lições anteriores, a terra espiritual, a árvore espiritual e a pedra espiritual significavam pessoas. Assim, a montanha espiritual significa uma organização de muitas pessoas. Mesmo no mundo, quando muitas pessoas estão reunidas, dizemos um monte de gente. Mas, no mundo religioso, onde muitas pessoas se reúnem como uma organização, sim, é a igreja ou um templo. É por isso que na Bíblia, uma igreja, templo ou tal organização é figurativamente descrita como uma montanha. Para dar uma olhada na montanha espiritual da Bíblia, vamos ler os versículos da parábola, Mateus capítulo 24, 15 a 16. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Mateus capítulo 24 é a profecia sobre os eventos da segunda vinda do Senhor. Ele disse: quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, a abominação da desolação aqui são os destruidores que pertencem a Satanás. E o lugar santo significa o lugar onde Deus está, o templo. Então, os destruidores que pertencem a Satanás entraram no templo de Deus e capturaram o templo, não é? Então, o que devemos fazer para receber a salvação aqui? Diz em seguida que fujam para os montes nesse momento. Isso significa que existe uma montanha de salvação para onde devemos fugir no momento da segunda vinda, não é? Se essas palavras se tornarem realidade para nós, para qual montanha vocês fugiriam? Monte Roraima? Pão de açúcar? Será que ir para o Monte Everest, a mais alta do mundo, te salvaria? Devemos entender que a montanha da qual Jesus falou não é uma montanha física, mas uma montanha figurativa e espiritual. Devemos entender o verdadeiro significado dessa parábola através da Bíblia e entrar no monte da salvação prometido. Agora, vamos ler Isaías capítulo 2, versículos 2 a 3, para descobrir o verdadeiro significado da parábola da montanha. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outreiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Diz que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor. Aqui, quando se diz casa do Senhor, significa a igreja, o templo. Mas diz que o monte da casa do Senhor será elevado acima das outras montanhas. Será que esta montanha é uma montanha física? Não está falando de uma montanha física, mas o templo de Deus, por parábola.
comparando a uma montanha. Quando diz mais elevado, isso é porque o nível da palavra desse templo de Deus é alto. É por isso que é comparado como um monte mais alto. A organização como uma igreja ou templo de onde a palavra de Deus sai torna-se a realidade da montanha espiritual. Mas quantos tipos de montanhas aparecem nos livros de profecia da Bíblia? Existem três tipos de montanhas nos livros de profecia. Quando a profecia se cumpre, três tipos de pessoas aparecerão. Conforme a ordem do cumprimento da profecia, aparecerão traidores, destruidores e salvador. Portanto, a montanha, que é uma organização onde as pessoas se reúnem, será dividida em três tipos também. Ou seja, a montanha da traição, a montanha da destruição e a montanha da salvação. Primeiro, o que é a montanha da traição? É a organização dos traidores. Traição é quando o pastor e o povo de Deus quebram a aliança com Deus e deixam de pertencer a Deus para pertencer a Satanás. Há uma montanha representativa da destruição na Bíblia. É o Jardim do Éden, em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 2, Deus confiou a Adão o Jardim do Éden e ordenou que ele o governasse. No entanto, esse Adão quebrou a aliança feita com Deus e comeu o fruto do bem e do mal, e por isso o Jardim do Éden tornou-se possessão de Satanás. Mas, quando vemos ao livro do Apocalipse, vemos outra montanha de traição que muda sua afiliação. Isso está em Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse 13, versículo 6, aparece o tabernáculo do céu. Este tabernáculo do céu é o templo onde Deus está. A seguir, os santos do tabernáculo do céu adoram a besta e recebem a marca da besta em suas testas e mãos. Em outras palavras, eles traíram. Portanto, o tabernáculo do céu que traiu é a realidade da montanha da traição no tempo da segunda vinda, que passou da possessão de Deus para a possessão de Satanás. Em Apocalipse 8, versículo 8, diz que um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Esse grande monte em chamas é a montanha da traição que é julgada e abandonada no mundo. É o tabernáculo do céu que traiu em Apocalipse capítulo 13. Então, o que seria a montanha da destruição? Jeremias 51, versículo 25, diz: Ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira. Em Apocalipse 18, versículos 2 a 3, vemos a Babilônia que destruiu todas as nações com o vinho da fúria da sua prostituição. Esta Babilônia é a realidade da montanha da destruição que destruiu o mundo inteiro, não é? Mas, será que esta Babilônia se refere à nação física da Babilônia do passado? Não. Em Apocalipse 17, versículos 1 a 5, aparece uma prostituta e a besta com 7 cabeças e 10 chifres. E na testa da prostituta havia uma inscrição, Babilônia. Como você ouviu na lição anterior sobre a parábola da besta, esta prostituta e a besta são os falsos pastores, a organização dos destruidores. No entanto, eles também são comparados a montanhas no livro do Apocalipse. Vamos ler as palavras do Apocalipse 17, 9 a 10. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Em Apocalipse 17, versículos 9 a 10, é dito que as 7 cabeças que pertencem à prostituta são 7 montes e 7 reis. Como você já ouviu anteriormente, a cabeça se refere ao pastor, o rei espiritual, e 7 montes representam as 7 igrejas governadas pelos 7 pastores. Esta é a montanha representativa, montanha da destruição do Apocalipse. Então,
Será que a realidade deles apareceram? Se as realidades realmente apareceram, não deveríamos descobrir? Se você continuar a ouvir, poderá verificar até mesmo a realidade que apareceu de acordo com a profecia. Demos uma olhada na montanha da traição e na montanha da destruição até agora. Para qual montanha devemos ir? Claro que devemos ir para a montanha da salvação. Então, que tipo de montanha é a montanha da salvação? Não está curioso? Vamos ouvir de Jesus? Foi o primeiro versículo da referência que lemos no início, as palavras de Mateus 24, versículos 15 a 16. Vamos entender o seu significado. Esse lugar santo, mencionado em Quando Virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, é o templo de Deus. Mas, como a abominação da desolação está lá, é um monte de traição, onde sua afiliação agora mudou. E esta abominação da desolação, a organização dos destruidores, torna-se a montanha da destruição. Agora, que montanha? Essa montanha para a qual foi nos dito para fugir depois de ver todas essas coisas? Sim, é a montanha da salvação. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo disse: Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. 4 a 5. A realidade do Monte Sião é o templo do tabernáculo do testemunho, onde todas as nações virão e prostrarão. Como diz que todas as nações virão e adorarão, não é o mesmo que está registrado em Isaías capítulo 2, versículo 2? Esse templo do tabernáculo do testemunho é um lugar que testemunha os eventos da traição, destruição e salvação que apareceram agora. Voltando à referência principal, quando, onde e quem poderá comer a carne e o sangue de Jesus em João, capítulo 6, o templo do tabernáculo do testemunho que apareceu de acordo com a promessa do Apocalipse hoje. Porque Deus e Jesus estão aqui, podemos testemunhar os segredos do reino dos céus, as profecias e o cumprimento físico do Apocalipse. Além disso, todas as nações estão se reunindo para ouvir a palavra do testemunho, não é? A todos os pastores e santos que estão ouvindo esta palavra, vamos entender o segredo do céu e entrar no monte da salvação prometido. Eu sinceramente oro para que todos nós possamos receber a bênção do céu e a vida eterna no templo onde Deus e Jesus estão. Desta vez, vamos olhar para a parábola da pedra. O verdadeiro significado da parábola da pedra é a palavra de julgamento e o pastor que recebeu a autoridade para julgar. A pedra física é dura e quebra as coisas em pedaços. Tomando emprestadas essas características, a pedra espiritual representa a palavra de julgamento e o pastor que recebeu a autoridade para julgar, que esmaga o falso ensino de Satanás e julga os perversos. Vamos ler Apocalipse 2, versículo 17, para entender a pedra espiritual. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Na segunda vinda do Senhor, Jesus prometeu dar maná escondido e uma pedra branca ao vencedor. O que é essa pedra branca que o vencedor recebe aqui? Não está falando que vai dar uma pedra branca literal, não é? Em Daniel capítulo 2, é profetizado que uma pedra cortada sem mão ferirá a estátua para julgar e estabelecer um reino eterno. Esta pedra que ferirá a estátua
e estabelecerá o reino eterno, seria uma pedra física? Vamos dar uma olhada na realidade da parábola da pedra espiritual através da Bíblia. Existem dois tipos de pedras espirituais: a pedra de Deus e a pedra de Satanás. Primeiro, vamos dar uma olhada na pedra de Deus na Bíblia. Vamos ler as palavras de Isaías 28, versículo 16. Por isso diz o soberano, o Senhor: Eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Nas palavras de Isaías 28, versículo 16, está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. O importante é que aquele que confia nessa pedra jamais será abalado. Portanto, é preciso crer nessa pedra para receber a salvação, não é? Então, qual é a realidade dessa pedra que se deve confiar nesse versículo? Esta profecia foi cumprida na primeira vinda de Jesus. Se você olhar em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6, diz que Jesus é uma pedra viva e preciosa. E ele disse que essa pedra é a pedra que foi colocada em Sião, profetizado em Isaías 28, versículo 16. Portanto, a realidade da pedra em Sião que as pessoas precisavam confiar era Jesus. Então, por que Jesus foi comparado a uma pedra? Se você olhar para Êxodo 24, versículo 12, nos dias de Moisés, Deus escreveu suas palavras em tábuas de pedras físicas e os fez julgar por essas palavras. Na primeira vinda, Deus escreveu as palavras na tábua do coração de Jesus e fez julgar com essas palavras. Portanto, Jesus, em quem a palavra foi gravada, tornou-se a realidade da pedra espiritual. Em João, capítulo 5, versículo 22, é dito que Deus confiou todo o julgamento a Jesus. Isso significa que a autoridade para julgar estava com Jesus, não é? Em João 12, 48, está bem descrito que Jesus julgará com o quê? Agora, vamos ler João 12, versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Jesus disse: a própria palavra que proferi o condenará no último dia. A partir desse versículo, podemos ver que Jesus julga pelas palavras que recebeu de Deus. Significa que a palavra de Deus era a autoridade para julgar. Então, Jesus que recebeu a autoridade para julgar, quem ele julgou na primeira vinda? Em Mateus capítulo 23, Jesus julgou os mestres da lei e os fariseus, que eram os falsos pastores corrompidos do Israel físico daquele tempo, com a palavra. Ele disse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, revelando suas identidades e transgressões. No entanto, mestres da lei e fariseus, que eram os pastores da época, consideraram as palavras de Jesus um insulto e ficaram furiosos, condenando Jesus, que recebeu a autoridade para julgar, como herege, e o perseguiram. Naquela época, aqueles que ouviram a palavra de Jesus, se arrependeram e foram até Jesus, podiam receber a salvação. Mas aqueles que perseguiram, ao invés de ouvir Jesus, foram julgados pelas palavras de Jesus, que se tornou a pedra. Agora, quem receberá a autoridade para julgar na segunda vinda do Senhor? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Jesus prometeu que daria uma pedra branca ao vencedor na segunda vinda. Esta pedra branca é a palavra de julgamento.
Então, quem é o vencedor que recebeu essa pedra branca de julgamento? O vencedor refere-se àquele que venceu os nicolaítas, o grupo de Satanás que entrou no tabernáculo em Apocalipse capítulos 2 e 3. Além disso, em Apocalipse 10, ele é quem recebeu e comeu o livro aberto que o anjo havia recebido. Em Apocalipse 16, ele é a taça da ira de Deus e o pastor que julga os traidores e destruidores com a palavra de testemunho. Você ouvirá com mais detalhes sobre isso mais tarde. No cumprimento do livro do Apocalipse, como mostrado nessas palavras, aparecerá o vencedor que vence e recebe a pedra branca de Jesus. O fato de Jesus ter dado a pedra branca ao vencedor significa que Jesus designou essa pessoa como juiz. O julgamento aqui não se refere ao julgamento das coisas terrenas, mas o julgamento sobre a verdade e a mentira. Pastores e crentes que desejam o céu e a vida eterna. Se o vencedor apareceu de acordo com a Bíblia hoje, então não deveríamos descobrir quem é esse vencedor? Eu oro para que você se torne um com o pastor prometido que recebeu a pedra branca do julgamento de Jesus hoje, para que vocês também recebam a pedra branca, entendam a verdade e se tornem um canal de bênção que conduz muitos à salvação. Em seguida, é sobre a pedra de Satanás. Em Deuteronômio 32, versículos 31 a 33, a rocha dos inimigos é mencionada. O inimigo de Deus é Satanás, o diabo. E a rocha de Satanás é o falso pastor de Satanás. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Cristo foi chamado a rocha. Então, ele é a rocha de Deus. E a realidade da rocha do inimigo é o falso pastor que recebeu a palavra de Satanás. Em Apocalipse 6, versículos 15 e 16, o povo escolhido do tabernáculo que traiu tenta se esconder em cavernas e entre as rochas das montanhas para esconder-se da ira de Jesus. As cavernas e montanhas referem-se à organização de Satanás, simbolizando denominação gentia, e as rochas representam pastores gentios. Desta forma, podemos ver que o pastor que recebeu a autoridade e as palavras de Satanás é comparado à rocha de Satanás. Devemos distinguir bem esses dois tipos de rochas e encontrar a rocha que pertence a Deus, o verdadeiro pastor de Deus. Agora, vamos dar uma olhada na parábola do ídolo. Como vocês pensavam sobre os ídolos até agora? Vocês pensavam que os ídolos eram estátuas de Buda ou estátuas de deuses gentios? Mas será que na Bíblia fala sobre os ídolos assim? Os ídolos espirituais mencionados na Bíblia pode ser um pouco diferente dos ídolos que pensamos. Para lhes dar o sentido real do ídolo figurativo primeiro, significa um falso mestre ou falso pastor. Em Deuteronômio, capítulo 5, entre os 10 mandamentos dados por Deus, diz: não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrará diante deles, nem lhes prestarás culto. Como sabemos, um ídolo físico era um objeto de adoração feito de ouro, prata, madeira ou pedras pelos gentios do Antigo Testamento, aos quais eles se curvavam e adoravam. Porém, nas profecias da Bíblia, ídolos se referem a ídolos espirituais que emprestam as características dos ídolos físicos e significa um falso pastor. Vamos ler o texto da parábola, Apocalipse 13, versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Em Apocalipse 13, versículo 15,
aparece uma imagem que é capaz de falar. É dito que seriam mortos todos os que se recusassem a adorar essa imagem. Será que essa imagem que podia falar era uma estátua de Buda ou Maria que colocou um rádio dentro para fazer sair o som? Claro que não. Então, o que é essa imagem? A razão pela qual devemos saber sobre esse ídolo é porque em Apocalipse 21, versículo 8, diz que os idólatras irão para o lago de fogo que arde com enxofre, o inferno. Pessoal, por acaso vocês adoraram ídolos ou não? Tem certeza que não? É claro que não adoraríamos ídolos físicos, mas se não soubermos o ídolo espiritual que aparece quando o Apocalipse é cumprido, talvez podemos nos tornar idólatras também, não é? É por isso que devemos saber sobre isso. As características dos ídolos físicos são que são feitos por mãos humanas e não têm fôlego. Assim, não podem falar, ouvir ou ver, mas são respeitados e adorados pelas pessoas. O verdadeiro significado da parábola do ídolo espiritual, quem prestou as características físicas do ídolo físico, é o falso pastor que não pode levar as pessoas à salvação, porque não tem fôlego espiritual, que é a palavra, mas é respeitado e servido pelas pessoas. Vou dizer-lhes o verdadeiro significado através da Bíblia em detalhes. Olhando para o Abacuque, capítulo 2, versículo 18, é dito que a imagem de fundição é um que ensina a mentira. Em outras palavras, um falso pastor que não tem a palavra é comparado a um ídolo. Então, qual é a razão pela qual um falso pastor é comparado a um ídolo? Deve haver algo em comum entre um ídolo e um falso pastor, não é? Vamos ler as palavras de Isaías 41, versículos 21 a 24. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o Rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Em Isaías 41, versículos 21 em diante, Deus diz aos ídolos: exponham sua causa. As pessoas expõem suas causas quando são acusadas injustamente. Aqui, Deus está dizendo aos ídolos que se eles acharem injusto serem chamados de ídolos, que apresentem as suas provas, não é? Os ídolos não podem revelar o futuro ou declarar as coisas vindouras, tampouco dar bênçãos ou maldições. No entanto, as pessoas pensam que esses ídolos podem fazer algo por eles. Então, eles os respeitam e os adoram. Mas eles não são nada e as suas obras são totalmente nulas. Está dizendo que os falsos pastores são como os ídolos que não têm a palavra de Deus, não é? Eles não podem revelar o futuro, ou seja, não podem testemunhar a profecia. E como Deus não está junto com eles, eles não podem dar bênção nem maldição. As pessoas pensam que podem receber bênçãos e ir para o céu se servirem diligentemente a esses pastores. Mas na realidade, esses pastores não podem levar os santos à salvação. Então, eles não são os ídolos que não são nada. Os pastores que não conhecem o segredo do céu, nem as parábolas, não podem testemunhar a profecia, nem o cumprimento, que dizem isto e aquilo, segundo seus próprios pensamentos, são falsos pastores. A realidade dos ídolos figurativos. Agora que conhecemos a realidade das pedras e ídolos figurativos,
poderemos entender a realidade das palavras de Daniel, capítulo 2. Vamos ler as palavras de Daniel 2, versículos 31 a 35. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Na profecia de Daniel, capítulo 2, diz que uma pedra cortada sem mão feriu e despedaçou o ídolo. E a pedra que feriu o ídolo se fez um grande monte e encheu toda a terra. O que isso significa? Primeiro, a realidade da pedra cortada sem mão era Jesus, o pastor que recebeu a autoridade de julgamento de Deus na primeira vinda. Então, quem era a realidade do ídolo que foi julgado por Jesus, que era a pedra cortada na primeira vinda? Em Mateus 21, versículos 42 a 44, Jesus citou a palavra dos Salmos, capítulo 118, versículo 22, e disse aos chefes dos sacerdotes e os fariseus da época: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Primeiro, a realidade da pedra angular mencionada aqui era Jesus, o pastor que recebeu a autoridade de julgamento na primeira vinda. E os construtores que rejeitaram aquela pedra foram os fariseus e mestres da lei, que não creram em Jesus e o condenaram como uma seita naquela época. Jesus julgou os fariseus e mestres da lei, que eram os sacerdotes na época, com a palavra que recebeu de Deus. Portanto, a realidade do ídolo que foi despedaçado e esmagado eram os fariseus e mestres da lei, os pastores no tempo da primeira vinda. Então, quem será a realidade do ídolo na segunda vinda do Senhor? Em Apocalipse capítulo 13, vemos uma besta com 7 cabeças e 10 chifres que sobe do mar. Como você ouviu na lição anterior, a parábola da besta nesse versículo representa os destruidores, que não entendem a palavra de Deus, não é? São os pastores que receberam a autoridade do dragão. Portanto, são a realidade dos ídolos, os falsos pastores de Satanás. Em Apocalipse 13, versículos 11 e abaixo, há uma besta que sai da terra. E no versículo 15, há um ídolo que recebe o fôlego da besta da terra e fala. Este é o ídolo que lemos antes, no versículo da referência. O que é esse óleo exatamente? Espero que todos possamos entender e nos tornarmos o povo do céu. A realidade do ídolo que fala em Apocalipse 13 não é a estátua de Buda ou de deuses gentios, mas é o falso pastor que foi ordenado no tabernáculo do povo escolhido. Então, quem é a realidade da pedra cortada na segunda vinda que vai julgá-los? É o vencedor que recebeu a pedra branca em Apocalipse 2, versículo 17. E o que é o reino eterno de Deus, que é estabelecida como a grande montanha, depois que a pedra cortada julga o ídolo? Na época da primeira vinda, Jesus julgou e acabou com a organização dos falsos pastores, que eram como ídolos, e criou o reino de Deus, o Israel espiritual.
Você ouvirá em uma lição futura a parábola de Israel. Mas o Israel espiritual chegará ao fim no tempo da segunda vinda do Senhor. Então, quando aparecerá o reino eterno mencionado em Daniel capítulo 2, ele aparece no momento da segunda vinda do Senhor. Na segunda vinda do Senhor, o vencedor recebe a pedra branca do julgamento de Jesus e ele julga e acaba com a organização dos ídolos, a Babilônia, e cria o reino de Deus, as 12 tribos do novo Israel espiritual. Diz que Deus que partiu e Jesus, assim como o reino dos céus, estarão juntos com as 12 tribos do novo Israel espiritual. Então, este é o reino eterno de Deus, que é estabelecido após o julgamento dos ídolos. Em Apocalipse 15, esse reino é chamado de Templo do Tabernáculo do Testemunho, onde todas as nações virão e adorarão. A todos os pastores e crentes que estão ouvindo esta palavra, se o reino eterno que é criado após o julgamento da Babilônia apareceu nessa terra, de acordo com a Bíblia, né? Você não quer ir lá? Se você ouvir esta palavra até o fim, creio que a palavra se tornará o caminho e o conduzirá a esse reino eterno. Nós estivemos olhando para a parábola do ídolo até agora. Você organizou bem? Se a parábola do ídolo era um falso pastor, então quem serão aqueles que servem o falso pastor? Sim, eles serão os idólatras. Então, qual é o significado espiritual de comer alimentos sacrificados aos ídolos? Isso significa comer a falsa doutrina do falso pastor. Em Apocalipse 2, versículos 14 a 15, Jesus repreende o povo escolhido do tabernáculo por comer os alimentos sacrificados a ídolos. Será que o povo escolhido do tabernáculo estava sendo repreendidos por comer o alimento servido em um serviço memorial? Não é isso. Trata-se de repreendê-los por comerem as falsas doutrinas que é o falso ensino dos falsos pastores. Aqueles que podem testemunhar a realidade de todas as coisas são aqueles que lutaram e venceram a besta no local do Apocalipse capítulo 13. Vamos resumir o conteúdo de hoje. A parábola da montanha é uma organização como uma igreja ou um templo, e a parábola da pedra é a palavra de julgamento e o pastor que recebeu a autoridade de julgamento. A parábola do ídolo é um falso professor ou falso pastor, e o idólatra espiritual é uma pessoa que serve a um falso pastor. E a realidade do alimento espiritual sacrificado a ídolo é a falsa doutrina do falso pastor, que é o conhecimento, doutrina e ensinamento de Satanás. Na primeira vinda, Jesus julgou e acabou com a organização dos falsos pastores, que eram como os ídolos, com a palavra que recebeu de Deus, e estabeleceu o reino de Deus. Na segunda vinda, aquele que luta e vence o grupo do dragão recebe a pedra branca de julgamento de Jesus e julga e acaba a organização da Babilônia e cria o reino eterno de Deus. A todos os pastores e crentes que estão ouvindo esta palavra, eu sei muito bem que vocês colocaram sua esperança no céu e têm vivido uma vida de fé diligente. Portanto, oro sinceramente que todos vocês possam entender bem os segredos do céu e entrar no reino eterno que é criado depois de julgar os ídolos da Babilônia. Vocês ouviram as palavras da montanha, pedra e ídolos hoje. Entenderam bem? Vamos todos esforçar e entender bem os segredos do reino dos céus. Na próxima lição, você ouvirá as parábolas do selo, trombeta e o cântico.
E o instrutor dará a palavra de uma maneira mais interessante, legal e clara do que eu. Espero que vocês ouçam atentamente a próxima lição. Espero que vocês ouçam a lição de hoje várias vezes. Aguardem em seus corações e façam seus o tesouro de Deus. Eu oro em nome do Senhor, para que todos que ouvem a palavra entendam as parábolas do segredo do céu e seus verdadeiros significados e cumpram a esperança do céu e da vida eterna. Por fim, vamos gritar juntos no sentido de nos tornarmos um em Deus, Jesus e na palavra. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Vamos orar juntos? Santíssimo Pai Deus, a quem somos gratos e agradecidos. Hoje, por sua graça e amor, podemos ouvir e compreender o testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Nós te agradecemos de verdade. Por favor, conceda-nos graça para que toda a família de Deus que ouviram esta palavra possa receber e desfrutar das bênçãos do reino dos céus e da vida eterna. Para aqueles que ainda não ouviram essa palavra, por favor, ajudem-lhes para que ouçam esta palavra revelada o mais rápido possível. Por favor, permita que o reino do mundo se torne o reino de Deus, para que o mundo que o Senhor reina possa ser cumprido o mais rápido possível. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ouvir até o final. Ou você se torna possessão de Deus por receber o selo de Deus, ou você se torna possessão de Satanás por receber a marca de Satanás. Está profetizado que no tempo da segunda vinda do Senhor, a trombeta soará e reunirá os eleitos. Em Apocalipse 15, é dito que o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro são cantados no tempo do cumprimento de Apocalipse. Então, você deveria conhecer o que é esse cântico, não é? Sim, assim como vimos na prévia, a próxima lição será sobre as parábolas do selo, trombeta e canção. O horário é o mesmo de hoje às 10 horas, então espero que todos possam comparecer e possam entrar no reino dos céus desejado. Testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. O seminário online Xintiandi está sendo transmitido para todo mundo simultaneamente em 24 idiomas, através do canal oficial de Xintiandi no YouTube. Além das palavras que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta sobre Xintiandi, a Igreja de Jesus ou seus ensinamentos, entre em contato com os números mostrados na tela aqui. Teremos prazer em orientá-los em detalhes. Vamos encerrar todos os procedimentos do seminário online Xintiandi com a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu o reino, o poder e a glória, para tudo sempre. Amém. Obrigada a todos que se juntaram a nós.